Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nesse vídeo nós vamos trabalhar com a questão, de novo, do processo de acesso a dados. Nossa ideia nesse vídeo é nos concentrarmos na fase de coleta, pensarmos um pouquinho nos envolvidos e sempre levando em conta os vídeos anteriores. Nós já trabalhamos num vídeo anterior sobre a relação entre a identificação da necessidade informacional, a relação com consultores, o papel do gestor, dos colaboradores. Em um outro vídeo, nós nos preocupamos com a questão dos atores envolvidos no processo de acesso a dados. E em um outro vídeo, todos eles com cards aqui em cima, vou deixar para vocês, nós também trabalhamos a questão das fases do que nós chamamos de ciclo de vida dos dados. Então agora a ideia é concentrarmos esses três conceitos vistos em vídeos anteriores e começarmos a trazer isso mais próximos da ação, da realização de atividades voltadas para atendimento de necessidades informacionais. Como é que a gente faz isso? Então, nós vamos começar nos concentrando na questão do gestor. Primeiro, vamos pensar na questão do gestor e imaginar, então, que ele tem uma necessidade informacional para tomada de decisão. Então, nós temos que ter um conhecimento sobre o negócio e resgatarmos tudo que foi discutido lá no vídeo que trata sobre isso, para que nós possamos, então, entender que esse gestor ele tem uma necessidade informacional e que, para que ela seja atendida, nós vamos considerá-lo, então, como um usuário agora dos sistemas de informação. Então, essa necessidade informacional agora passa a ser uma necessidade informacional do usuário para a tomada de decisão. Então, ele, usuário, enquanto se relacionando com os sistemas de informação, ok? Para encontrar, para atender às suas necessidades informacionais. E, para que a gente não abra demais esse leque, nós vamos começar, então, nos concentrando na fase de coleta desses dados, ou seja, na obtenção desses dados, o que nos leva, então, a uma necessidade de identificação do escopo de uma necessidade informacional do usuário para a tomada de decisão. Então, percebam que vai ganhando corpo agora o que nós devemos fazer para obtermos dados que atendam a uma determinada necessidade de um gestor para que ele possa, então, tomar suas decisões. Após identificar uma necessidade informacional, é preciso pensar em uma formatação da questão que será a chave para a obtenção de dados para atender a tal necessidade. Por que isso? Porque é a questão que vai definir o rumo, vai definir os caminhos que serão tomados nessa busca pelo atendimento da necessidade informacional. Quando nós lidamos com tecnologia, existe uma supervalorização dos resultados que nós podemos obter, e muitas vezes nós delegamos à tecnologia qual seria a resposta, mas apesar de ser muito boa em definir a resposta, a tecnologia ainda, e ainda bem, né, não consegue formatar a questão. Então, tudo que vai ser executado na tecnologia precisa ter um norteador, um ponto de referência, e esse ponto de referência é a questão. Então, nós temos que definir uma questão, sendo que o escopo desta questão pode ser mais ou menos aberto, ele pode ser mais aberto ou mais específico. O que isso implica, né? Os resultados podem ser mais abrangentes ou mais aderentes à necessidade informacional. Então, vejam, se nós estabelecemos uma questão mais aberta, nós vamos ter um leque de resposta grande. Então, nós vamos poder trabalhar com um reuso desta questão muito maior. Ela vai poder atender a muitas outras questões. Por outro lado, aquele que precisa da informação vai continuar tendo um esforço para transformar aquela resposta naquilo que ele precisa para atender a sua necessidade informacional. Ou seja, um esforço necessário para que se atenda aquela necessidade pode ser pensado em momentos distintos. Ou eu já penso nisso na questão e já trago isso com alta aderência, portanto, uma questão mais específica, e assim eu atendo de forma mais direta aquela necessidade.
e deixo o usuário mais contente, mais feliz, o meu gestor vai ficar mais contente, ou eu faço isso de forma mais aberta e faço uma questão mais aberta, mais ampla, para o qual o usuário, ao ter contato com a sua resposta, vai ainda precisar buscar mais elementos, vai interagir ainda com essa resposta para poder chegar na necessidade que ele tem. O que é que isso implica? Se eu faço uma questão mais aberta, o investimento é menor, no direcionamento da aderência com aquela questão. Porém, com aquela necessidade informacional, desculpe. Porém, o uso futuro vai ser maior. Se eu faço isso mais aderente, o uso futuro vai ser menor. Então, é uma relação que precisamos pensar. Até que ponto esta necessidade está sendo atendida pelos nossos esforços. Ganha relevante e crescente, e aí vale um destaque especial, a capacidade, portanto, de formalizar a questão, mais até do que encontrar a resposta. Já que para encontrar a resposta, a gente tem cada vez mais a ajuda de recursos computacionais mais eficientes e acessíveis. Já não é mais uma questão de alto custo ou de curva de aprendizagem muito ampla, poder usar os recursos para transformar dados em respostas às nossas necessidades informacionais. Portanto, o grande diferencial que temos que ter é identificar, ser capazes de identificar qual é a pergunta certa para atender aquela necessidade. E uma dica que fica, né? Não basta pensar em quanto trabalho você teve para elaborar uma resposta a uma demanda informacional. É preciso perceber se você foi capaz de identificar a questão correta. Então, veja, é muito comum você perceber alguém tentar valorizar o trabalho que foi feito em termos de volume do que foi feito, quando, na verdade, você precisa estabelecer se aquele trabalho foi feito na direção correta. Se você estabeleceu a questão de forma adequada, o esforço que você vai fazer para responder aquela questão vai agregar valor àquele trabalho. Então, é muito mais importante você saber fazer a questão, ou seja, invista tempo no planejamento, pense e planeje nos recursos que você tem. Tente se colocar no lugar daquele que precisa da informação. Por isso que a gente está partindo deste primeiro momento de reflexão do usuário como sendo o gestor em busca de informações, em sua fase de coleta, ok? Nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar com a questão da identificação de fases como armazenamento e da recuperação. Por enquanto é só, e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção.